Bem-vindo, filho, filha amados de Deus. Encontre aqui um porto seguro, um refúgio para a alma cansada. Se o peso do mundo tem oprimido seu coração, saiba que este é o seu lugar. Em alguns instantes, a palavra de Deus nos guiará em uma jornada de paz, lenta e serena, para que você possa se reabastecer e se conectar com o Criador. Deixe uma oração nos comentários e nos diga que horas são para você. Vamos nos unir em espírito, não importa a distância. Para que a sua jornada de fé seja contínua, inscreva-se e junte-se a nós sempre que precisar. Vamos orar. Pai, nesta noite, deixamos para trás a nossa busca por respostas e nos apegamos à Tua paz. Que a Tua palavra seja um bálsamo para as nossas almas inquietas e uma luz para o nosso caminhar. Permaneça conosco até o amanhecer, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens. Guia-me para águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor teus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Romanos capítulo 8. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida te libertou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa para ser uma oferta pelo pecado. E assim, ele condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência justa da lei fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Aqueles que vivem de acordo com a carne têm as suas mentes fixadas no que a carne deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm as suas mentes fixadas no que o Espírito deseja. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. A mente governada pela carne é hostil a Deus. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aqueles que estão no domínio da carne não podem agradar a Deus. No entanto, vocês não estão no domínio da carne, mas no domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus vive em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, então, embora o vosso corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito dá vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, ele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, irmãos e irmãs, temos uma obrigação, mas não é para a carne, para viver de acordo com ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito vocês matam os maus feitos do corpo, vocês viverão. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. O Espírito que vocês receberam não os torna escravos, para que vivam novamente com medo. Em vez disso, o Espírito que vocês receberam os trouxe à adoção como filhos. E por ele nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato partilhamos dos seus sofrimentos, a fim de que também partilhemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada em nós, pois a criação espera com ansiosa expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a criação foi submetida à frustração, não por sua própria escolha, mas pela vontade daquele que a submeteu, na esperança de que a própria criação será libertada de sua escravidão à decadência e trazida para a liberdade e glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação tem gemido como em dores de parto até o presente momento. E não apenas isso, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente enquanto esperamos ansiosamente por nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Pois nesta esperança fomos salvos.
Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera pelo que já tem? Mas se esperamos pelo que ainda não temos, esperamos por isso com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelo povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele também predestinou a serem conformados à imagem de seu Filho, para que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. E aqueles que predestinou, Ele também chamou. Aqueles que chamou, Ele também justificou. Aqueles que justificou, Ele também glorificou. O que então diremos em resposta a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também junto com Ele graciosamente todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra aqueles que Deus escolheu? É Deus quem justifica. Quem então é aquele que condena? Ninguém. Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou para a vida, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por tua causa enfrentamos a morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas a serem abatidas. Não. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías, capítulo 41. Silêncio diante de mim, vocês ilhas, que as nações renovem suas forças, que se apresentem e falem. Vamos nos encontrar no lugar do julgamento. Quem levantou um do Oriente, chamando-o em retidão para o seu serviço? Ele entrega nações a ele e subjuga reis diante dele. Ele os transforma em pó com a sua espada, em palha levada pelo vento com o seu arco. Ele os persegue e avança ileso por um caminho que seus pés nunca antes trilharam. Quem fez isso e o realizou, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, com o primeiro deles e com o último. Eu sou ele, as ilhas viram e temeram. Os confins da terra tremeram, eles se aproximam e se apresentam. Ajudam uns aos outros e dizem aos seus companheiros: sejam fortes. O metalúrgico encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incita o que bate na bigorna. Um diz da solda: está boa. O outro prega o ídolo para que não caia. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, descendentes de Abraão, meu amigo, eu te tomei dos confins da terra. Dos seus cantos mais distantes eu te chamei. Eu disse: tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Portanto, não tema, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra de justiça. Todos os que se enfurecem contra ti certamente serão envergonhados e desonrados. Aqueles que te opõem serão como nada e perecerão. Embora procures por teus inimigos, não os encontrarás. Aqueles que fazem guerra contra ti serão como nada. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo: não temas. Eu te ajudarei. Não tenha medo, você, verme Jacó, pequeno Israel, não tenha medo, pois eu mesmo te ajudarei, declara o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Vê, eu te farei um trenó de trilhar, novo e afiado com muitos dentes. Tu trilharás as montanhas, e as esmagarás e reduzirás as colinas a palha. Tu os joeirarás. O vento os levará e uma ventania os soprará para longe. Mas tu te regozijarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não há nenhuma. Suas línguas estão ressecadas de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei rios fluírem nos morros áridos e nascentes nos vales. Transformarei o deserto em lagos de água, e a terra ressequida em fontes. Porei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira.
Porei zimbros no deserto, o pinheiro e o cipreste juntos, para que as pessoas vejam e saibam, considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Apresentem o vosso caso, diz o Senhor. Apresentem os vossos argumentos, diz o rei de Jacó. Digam-nos, vocês ídolos, o que vai acontecer. Contem-nos o que as coisas antigas foram, para que possamos considerá-las e saber o seu resultado final. Ou declarem-nos as coisas que hão de vir. Digam-nos o que o futuro reserva, para que possamos saber que vocês são deuses. Façam algo, seja bom ou ruim, para que fiquemos desanimados e cheios de medo, mas vocês são menos que nada. E as vossas obras são totalmente inúteis. Quem os escolhe é detestável. Eu levantei um do norte e ele vem. Um do nascer do sol que invoca o meu nome. Ele pisa nos governantes como se fossem argamassa, como se ele fosse um oleiro pisando no barro. Quem contou isso desde o princípio, para que pudéssemos saber, ou de antemão, para que pudéssemos dizer que ele estava certo? Ninguém o disse, ninguém o previu. Ninguém ouviu qualquer palavra de vocês. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: olha, aqui estão eles. Dei a Jerusalém um mensageiro de boas notícias. Eu olho, mas não há ninguém. Ninguém entre os deuses para dar conselho, ninguém para dar resposta quando pergunto. Vejam, todos eles são falsos. Os seus feitos não são nada. Suas imagens são vento e confusão. Mateus capítulo 6. Tenham cuidado para não praticarem a sua justiça em frente aos outros para serem vistos por eles. Se o fizerem, não terão nenhuma recompensa do vosso Pai que está no céu. Portanto, quando derem aos necessitados, não anunciem com trombetas, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa por completo. Mas quando derem aos necessitados, não deixem a sua mão esquerda saber o que a sua direita está fazendo, para que a sua doação seja em segredo. Então o vosso Pai, que vê o que é feito em segredo, os recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa por completo. Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo. Então o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas como os pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes de lhe pedirem. Então é assim que vocês devem orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se vocês perdoarem as pessoas quando pecarem contra vocês, o vosso Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem os pecados dos outros, o vosso Pai não perdoará os vossos pecados. Quando jejuarem, não tenham uma aparência sombria como os hipócritas, pois eles desfiguram seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa por completo. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não seja óbvio para os outros que estão jejuando, mas apenas para o vosso Pai que está em segredo. E o vosso Pai, que vê o que é feito em segredo, os recompensará. Não acumulem tesouros para vocês na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem tesouros para vocês no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e não roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem saudáveis, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem doentes, todo o seu corpo estará cheio de escuridão. Se então a luz que há em você é escuridão, quão grande é essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a vossa vida, o que comerão ou beberão, ou com o vosso corpo, o que vestirão. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. E, no entanto,
o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não são muito mais valiosos do que elas? Qual de vocês, por se preocupar, pode adicionar uma única hora à sua vida? E por que se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. No entanto, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se é assim que Deus veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é jogada no fogo, Ele não os vestirá muito mais, vocês de pequena fé. Então não se preocupem, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os pagãos correm atrás de todas essas coisas, e o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas também. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. João capítulo 14. Não se perturbem os vossos corações. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou para lá preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, virei novamente e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Vocês sabem o caminho para o lugar onde eu vou. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Então como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam o meu Pai também. A partir de agora, vocês o conhecem e o viram. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. Jesus respondeu: Não me conheces, Filipe, mesmo depois de eu ter estado entre vocês por tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as falo por minha própria autoridade. Pelo contrário, é o Pai que vive em mim que está fazendo a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam pela evidência das obras em si. Em verdade lhes digo, quem crê em mim fará as obras que eu tenho feito, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês podem me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro defensor para ajudá-los e estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei como órfãos. Virei a vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês perceberão que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me mostrarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Mas, Senhor, por que pretendes mostrar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Quem me ama obedecerá ao meu ensinamento. Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nossa morada com ele. Quem não me ama não obedecerá ao meu ensinamento. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas. Elas pertencem ao Pai que me enviou. Tudo isso eu falei enquanto ainda estava com vocês. Mas o defensor, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e lhes lembrará de tudo o que eu lhes disse. A paz eu lhes deixo. A minha paz eu lhes dou. Eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações e não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Eu vou e voltarei a vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu estar indo para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Eu não direi muito mais a vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas ele vem para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço exatamente o que o meu Pai me ordenou. Venham agora, vamos embora. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos e irmãs, vocês a quem eu amo e anseio, minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Desta forma, queridos amigos, eu lhes rogo, e rogo a Sintique, que tenham a mesma mentalidade no Senhor. Sim,
E peço a você, meu verdadeiro companheiro, ajude estas mulheres, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e o resto dos meus colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor sempre. Eu direi novamente, alegrem-se. Que a vossa mansidão seja evidente a todos. O Senhor está próximo. Não fiquem ansiosos com nada, mas em toda situação, por oração e petição, com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos e irmãs, o que quer que seja verdadeiro, o que quer que seja nobre, o que quer que seja justo, o que quer que seja puro, o que quer que seja amável, o que quer que seja admirável, se algo é excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que quer que tenham aprendido ou recebido ou ouvido de mim, ou visto em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu me regozijei grandemente no Senhor porque, finalmente, vocês renovaram o vosso cuidado por mim. De fato, vocês estavam preocupados, mas não tiveram a oportunidade de mostrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque estou em necessidade, pois aprendi a estar contente, quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu sei o que é ter necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer e em toda situação, seja bem alimentado ou com fome, seja vivendo na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer tudo isso por meio daquele que me dá força. No entanto, foi bom de vocês compartilharem das minhas tribulações. Além disso, como vocês filipenses sabem, nos primeiros dias do vosso conhecimento do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no assunto de dar e receber, exceto vocês apenas. Pois mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda mais de uma vez, quando eu estava em necessidade. Não que eu deseje os vossos presentes. O que eu desejo é que mais seja acreditado na vossa conta. Eu recebi o pagamento completo e tenho mais do que o suficiente. Estou abundantemente suprido agora que recebi de Epafrodito os presentes que vocês enviaram. Eles são uma oferta perfumada, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúdem todo o povo de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos e irmãs que estão comigo enviam saudações. Todo o povo de Deus aqui lhes envia saudações, especialmente aqueles que pertencem à casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Deuteronômio, capítulo 31. Então Moisés saiu e falou estas palavras a todo o Israel. Tenho agora 120 anos e não sou mais capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, vosso Deus, mesmo atravessará à frente de vocês. Ele destruirá estas nações diante de vocês, e vocês tomarão posse da terra deles. Josué também atravessará à frente de vocês, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará o que fez a Sião e Og, os reis dos amorreus, que ele destruiu juntamente com a terra deles. O Senhor os entregará a vocês, e vocês devem fazer a eles tudo o que eu lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, ou se apavorem por causa deles, pois o Senhor vosso Deus vai com vocês. Ele nunca os deixará nem os abandonará. Então Moisés chamou Josué e disse-lhe na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois você deve ir com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você deve dividi-la entre eles como herança. O próprio Senhor vai à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Não tenha medo. Não se desanime. Assim Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então Moisés lhes ordenou: no final de cada 7 anos, no ano do perdão das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier para comparecer diante do Senhor vosso Deus, no lugar que ele escolher, vocês deverão ler esta lei perante eles para que a ouçam. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que residem em vossas cidades,
para que eles possam ouvir e aprender a temer o Senhor vosso Deus e seguir cuidadosamente todas as palavras desta lei. Seus filhos que não conhecem esta lei devem ouvi-la e aprender a temer o Senhor vosso Deus, enquanto vocês viverem na terra que estão atravessando o Jordão para possuir. O Senhor disse a Moisés: agora o dia da sua morte está próximo. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde eu o comissionarei. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda em uma coluna de nuvem, e a nuvem ficou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo em breve se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra em que estão entrando. Eles me abandonarão e quebrarão o pacto que fiz com eles. E naquele dia eu ficarei zangado com eles e os abandonarei. Eu esconderei a minha face deles, e eles serão destruídos. Muitos desastres e calamidades virão sobre eles, e naquele dia eles perguntarão: não vieram estes desastres sobre nós, porque o nosso Deus não está conosco? E eu certamente esconderei a minha face, naquele dia por causa de toda a sua maldade em si, voltarem para outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine-a aos israelitas, e faça com que a cantem para que ela seja uma testemunha para mim contra eles. Quando eu os tiver levado para a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados, e quando eles comerem até se fartarem e prosperarem, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando a mim e quebrando o meu pacto. E quando muitos desastres e calamidades vierem sobre eles, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida por seus descendentes. Eu sei o que eles estão dispostos a fazer, mesmo antes de eu os levar para a terra, que lhes prometi com juramento. Então Moisés escreveu esta canção naquele dia e a ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você levará os israelitas para a terra que eu lhes prometi com juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do começo ao fim, ele deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Ali ele permanecerá como uma testemunha contra vocês, pois eu sei o quão rebeldes e teimosos vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto eu ainda estou vivo e com vocês, quanto mais vocês se rebelarão depois que eu morrer. Reúnam diante de mim todos os anciãos de vossas tribos e todos os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras em sua audiência e chamar os céus e a terra para testemunhar contra eles. Pois eu sei que depois da minha morte, vocês certamente se tornarão completamente corruptos e se desviarão do caminho que eu lhes ordenei. Em dias futuros o desastre cairá sobre vocês, porque farão o mal à vista do Senhor e provocarão a sua ira, com o que as vossas mãos fizeram. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na audiência de toda a Assembleia de Israel. Salmo 91. Quem habita no abrigo do Altíssimo descansará na sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele o salvará da armadilha do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo e a sua muralha. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espreita na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas isso não se aproximará de você. Você apenas observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios. Se você disser: o Senhor é o meu refúgio, e fizer do Altíssimo a sua morada, nenhum mal o alcançará, nenhum desastre se aproximará da sua tenda. Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem em todos os seus caminhos. Eles o levantarão nas mãos, para que você não tropece em uma pedra. Você pisará no leão e na cobra. Você pisará no grande leão e na serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois ele reconhece o meu nome. Ele me chamará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Com longa vida eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Hebreus capítulo 10.
A lei é apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir, não as realidades em si. Por esta razão, ela jamais poderá, pelos mesmos sacrifícios repetidos infinitamente ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Caso contrário, não teriam parado de ser oferecidos, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Mas aqueles sacrifícios são um lembrete anual dos pecados. É impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Portanto, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta tu não desejaste, mas um corpo me preparaste. Com holocaustos e ofertas pelo pecado, não ficaste satisfeito. Então eu disse: aqui estou. Está escrito sobre mim no pergaminho. Eu vim para fazer a tua vontade, meu Deus. Primeiro, ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado. Tu não desejaste, nem te agradaste deles, embora fossem oferecidos de acordo com a lei. Então ele disse: aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. Ele põe de lado o primeiro para estabelecer o segundo. E por essa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote se levanta e cumpre os seus deveres religiosos. Repetidamente ele oferece os mesmos sacrifícios, que jamais podem tirar os pecados. Mas quando este sacerdote ofereceu por todos os tempos um único sacrifício pelos pecados, ele se sentou à direita de Deus. E desde então ele espera que seus inimigos sejam feitos estrado para os seus pés, pois por um único sacrifício ele tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos dá testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: este é o pacto que farei com eles depois daquele tempo, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. Então ele acrescenta: dos seus pecados e atos ilícitos eu não me lembrarei mais. E onde estes foram perdoados, o sacrifício pelo pecado não é mais necessário. Portanto, irmãos e irmãs, já que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele abriu para nós através da cortina que é o seu corpo. E já que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com a plena certeza que a fé traz, tendo os nossos corações aspergidos para nos limpar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vamos nos apegar firmemente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E vamos considerar como podemos incitar uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como alguns têm o costume de fazer, mas encorajando uns aos outros. E ainda mais à medida que vocês veem o dia se aproximando. Se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo furioso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, com o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severamente vocês pensam que alguém merece ser punido, quem pisou o Filho de Deus, quem tratou como coisa impura o sangue da aliança que o santificou, e quem insultou o Espírito da graça, pois nós conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu retribuirei. E novamente, o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se daqueles dias anteriores, depois de terem recebido a luz, quando suportaram um grande conflito cheio de sofrimento. Às vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e perseguições. Em outras ocasiões, vocês ficaram lado a lado com aqueles que foram tratados dessa forma. Vocês sofreram junto com os que estavam na prisão e aceitaram com alegria a confiscação de suas propriedades, porque sabiam que vocês mesmos tinham bens melhores e duradouros. Então não joguem fora a vossa confiança. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de perseverança para que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em apenas mais um pouco de tempo, aquele que está vindo virá e não se atrasará. Mas o meu justo viverá pela fé, e eu não tenho prazer em quem retrocede. Mas nós não pertencemos àqueles que retrocedem e são destruídos.
mas aqueles que têm fé e são salvos. Jeremias, capítulo 29. Este é o texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos sobreviventes entre os exilados, e aos sacerdotes, aos profetas e a todo o restante do povo que Nabucodonosor havia levado para o exílio de Jerusalém para a Babilônia. Isso foi depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais da corte e os líderes de Judá e Jerusalém, os artífices e os artesãos, tinham ido para o exílio de Jerusalém. Ele confiou a carta a Elasa, filho de Safã, e a Gemarias, filho de Hilquias, que Zedequias, rei de Judá, enviou ao rei Nabucodonosor na Babilônia. Dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos aqueles que levei para o exílio de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e se estabeleçam. Plantem jardins e comam o que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos e filhas. Encontrem esposas para os seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Aumentem em número lá. Não diminuam. Busquem também a paz e a prosperidade da cidade, para a qual os levei para o exílio. Orem ao Senhor por ela, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos entre vocês os enganem. Não deem ouvidos aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando 70 anos se completarem para a Babilônia, virei a vocês e cumprirei a minha boa promessa de trazê-los de volta a este lugar. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não para prejudicá-los, planos para lhes dar esperança e um futuro. Então vocês me invocarão e virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e lugares para onde eu os bani, declara o Senhor, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os levei para o exílio. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas isto é o que o Senhor diz sobre o rei que se senta no trono de Davi e todo o povo que permanece nesta cidade. Vossos concidadãos que não foram com vocês para o exílio. Sim, isto é o que o Senhor dos Exércitos diz. Eu enviarei a espada, a fome e a peste contra eles, e os farei como figos que são tão ruins que não podem ser comidos. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e os farei abomináveis a todos os reinos da terra, uma maldição, e um objeto de horror, de escárnio e de opróbrio entre todas as nações, para onde eu os expulsar. Pois eles não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que eu lhes enviei repetidamente por meio dos meus servos, os profetas. E vocês, exilados, também não deram ouvidos, declara o Senhor. Portanto, ouçam a palavra do Senhor todos vocês, exilados, que eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Isto é o que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz sobre Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maaseias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos vossos próprios olhos. Por causa deles, todos os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição. Que o Senhor te trate como a Zedequias e a Acabe, a quem o rei da Babilônia queimou no fogo, pois eles cometeram coisas ultrajantes em Israel. Eles cometeram adultério com as esposas dos seus vizinhos e, em meu nome, proferiram mentiras que eu não autorizei. Eu sei disso e sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías o Neelamita: isto é o que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo em Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e a todos os outros sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor te nomeou sacerdote no lugar de Joiada, para estares encarregado da casa do Senhor. Você deveria colocar qualquer louco que age como profeta no tronco e nas algemas do pescoço. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se faz de profeta entre vocês? Ele nos enviou esta mensagem na Babilônia. Será por muito tempo. Portanto,
Construam casas e se estabeleçam. Plantem jardins e comam o que eles produzem. Sofonias, o sacerdote, no entanto, leu a carta para o profeta Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Envie esta mensagem a todos os exilados. Isto é o que o Senhor diz sobre Semaías, o Neelamita. Porque Semaías profetizou a vocês mesmo que eu não o tenha enviado, e os persuadiu a confiar em mentiras. Isto é o que o Senhor diz. Eu certamente punirei Semaías, o Neelamita, e seus descendentes. E ele não terá ninguém restante entre este povo, nem verá as coisas boas que eu farei pelo meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra mim. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a Igreja de Deus em Corinto, juntamente com todo o seu povo santo em toda a Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de compaixão e o Deus de todo conforto, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos confortar aqueles em qualquer tribulação com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Pois assim como participamos abundantemente dos sofrimentos de Cristo, assim também o nosso conforto abunda através de Cristo. Se estamos angustiados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto que produz em vocês a paciente resistência aos mesmos sofrimentos que nós sofremos. E a nossa esperança por vocês é firme, porque sabemos que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, assim também vocês participam do nosso conforto. Nós não queremos que vocês fiquem desinformados, irmãos e irmãs, sobre as tribulações que experimentamos na província da Ásia. Estávamos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que desesperamos da própria vida. De fato, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de um perigo tão mortal, e Ele nos livrará novamente. Nele depositamos a nossa esperança, de que Ele continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as vossas orações. Então muitos darão graças em nosso nome, pela graça favorável concedida a nós, em resposta às orações de muitos. Agora, esta é a nossa glória. A nossa consciência testemunha que nos comportamos no mundo, e especialmente em nossas relações com vocês, com integridade e sinceridade piedosa. Fizemos isso confiando não na sabedoria mundana, mas na graça de Deus, pois não escrevemos a vocês nada que não possam ler ou entender. E eu espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que vocês podem se orgulhar de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Porque eu estava confiante nisso, eu queria visitá-los primeiro para que vocês se beneficiassem duas vezes. Eu queria visitá-los a caminho da Macedônia e voltar para vocês da Macedônia e então permitir que vocês me enviassem para a Judéia. Fui inconstante quando pretendia fazer isso? Ou eu faço os meus planos de uma forma mundana, para que na mesma respiração eu diga tanto sim, sim quanto não, não? Mas tão certo quanto Deus é fiel, a nossa mensagem para vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, por mim, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre foi sim. Pois não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são sim em Cristo. Que assim, através dele, o amém é dito por nós para a glória de Deus. Agora é Deus quem nos faz, tanto a nós quanto a vocês, permanecer firmes em Cristo. Ele nos ungiu, colocou o seu selo de propriedade sobre nós e pôs o seu Espírito em nossos corações como um depósito que garante o que está por vir. Chamo Deus como minha testemunha e arrisco a minha vida nisso, que foi para poupar vocês que eu não voltei a Corinto. Não que nós dominemos a vossa fé, mas nós trabalhamos com vocês para a vossa alegria, porque é pela fé que vocês permanecem firmes. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o refúgio da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados avançaram contra mim para me devorar, foram os meus inimigos e os meus adversários que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá.
Embora a guerra irrompa contra mim, mesmo assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e é isso que busco, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para o buscar no seu templo. Pois no dia da aflição, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me ocultará no refúgio da sua tenda sagrada e me porá no alto de uma rocha. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda sagrada, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e farei música ao Senhor. Ouve a minha voz quando eu clamo, Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Meu coração me diz, busque a sua face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto. Não afastes o teu servo com ira. Tu tens sido a minha ajuda. Não me rejeites nem me abandones, Deus meu Salvador. Embora meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me por uma vereda reta, por causa dos meus opressores. Não me entregues ao desejo dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantaram contra mim, proferindo acusações maliciosas. Permaneço confiante nisto. Verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere no Senhor. Seja forte e corajoso, e espere no Senhor. Isaías capítulo 43. Mas agora isto é o que o Senhor diz. Ele que te criou, Jacó, ele que te formou, Israel. Não temas, pois eu te redimi. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te arrastarão. Quando andares pelo fogo, não serás queimado. As chamas não te incendiarão. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dou o Egito como o teu resgate. Cuxi e Seba em teu lugar. Já que tu és precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, eu darei pessoas em troca de ti e nações em troca da tua vida. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Eu trarei os teus filhos do leste e os reunirei do oeste. Eu direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Conduza para fora aqueles que têm olhos, mas são cegos, que têm ouvidos, mas são surdos. Todas as nações se reúnem, todos os povos se juntam. Qual dos seus deuses previu isso e nos proclamou as coisas antigas? Que eles tragam as suas testemunhas para provar que estavam certos, para que os outros possam ouvir e dizer, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi, para que vocês possam me conhecer e crer em mim, e entender que eu sou Ele. Antes de mim nenhum Deus foi formado, nem haverá um depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu revelei, salvei e proclamei eu, e não algum Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, que eu sou Deus. Sim, e desde os dias antigos eu sou Ele. Ninguém pode livrar da minha mão. Quando eu ajo, quem pode reverter isso? Isto é o que o Senhor diz, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, eu enviarei para a Babilônia e derrubarei como fugitivos todos os babilônios, nos navios dos quais eles se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o teu Santo, o Criador de Israel, o teu Rei. Isto é o que o Senhor diz, Ele que fez um caminho através do mar, um caminho através das águas poderosas, que tirou os carros e cavalos, o exército e os reforços juntos, e eles jazem lá para nunca mais se levantarem extintos, apagados como uma mecha. Esqueçam as coisas antigas. Não fiquem presos ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela agora brota. Vocês não a percebem. Estou fazendo um caminho no deserto e riachos no ermo. Os animais selvagens me honram, os chacais e as corujas, porque eu forneço água no deserto, e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, o povo que eu formei para mim mesmo, para que eles possam proclamar o meu louvor. No entanto, tu não me invocaste, Jacó. Não te cansaste para mim, Israel. Não me trouxeste ovelhas para holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Eu não te sobrecarreguei com ofertas de grãos, nem te cansei com exigências de incenso. Tu não compraste cana aromática para mim, ou me esbanjaste com a gordura dos teus sacrifícios. Mas tu me sobrecarregaste com os teus pecados e me cansaste com as tuas ofensas. Eu mesmo,
Sou aquele que apaga as tuas transgressões por minha própria causa, e não me lembro mais dos teus pecados. Revise o passado para mim. Vamos discutir o assunto juntos. Apresente o caso da sua inocência. O seu primeiro pai pecou. Aqueles que eu enviei para te ensinar se rebelaram contra mim. Então eu desonrei os dignitários do teu templo. Eu entreguei Jacó à destruição e Israel ao escárnio. Tiago capítulo 1. Um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas entre as nações. Saudações. Considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que vocês enfrentarem provações de muitos tipos, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Que a perseverança termine a sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, não lhes faltando nada. Se algum de vocês falta sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a dá generosamente a todos sem encontrar falha, e ela lhe será dada. Mas quando pedir, deve crer e não duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar levada e jogada pelo vento. Tal pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Tal pessoa é de mente dupla e instável em tudo o que faz. Crentes em circunstâncias humildes devem se orgulhar de sua posição elevada, mas os ricos devem se orgulhar de sua humilhação, pois eles passarão como uma flor silvestre. Pois o sol nasce com calor escaldante e murcha a planta. A sua flor cai e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, os ricos desaparecerão mesmo enquanto se ocupam com os seus negócios. Bem-aventurado é aquele que persevera na provação, porque, tendo passado no teste, essa pessoa receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: Deus está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é arrastada pelo seu próprio desejo maligno e seduzida. Então, depois que o desejo concebe, ele dá à luz o pecado. E o pecado, quando está plenamente desenvolvido, dá à luz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos e irmãs. Todo dom bom e perfeito vem de cima, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras mutáveis. Ele escolheu nos dar a luz através da palavra da verdade, para que fôssemos uma espécie de primícias de tudo o que ele criou. Meus queridos irmãos e irmãs, tomem nota disto. Todos devem ser prontos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar, porque a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Portanto, livrem-se de toda a imundície moral e do mal que é tão prevalente, e aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, que pode salvá-los. Não apenas ouçam a palavra e assim enganem a si mesmos. Façam o que ela diz. Quem ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como alguém que olha para o seu rosto em um espelho e depois de olhar para si mesmo, vai embora e imediatamente esquece como é. Mas quem olha atentamente para a lei perfeita, que dá liberdade, e nela permanece, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo-o, será bem-aventurado no que faz. Aqueles que se consideram religiosos e ainda assim não mantêm um controle rigoroso sobre as suas línguas, enganam a si mesmos, e a sua religião não tem valor. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas na sua aflição e manter-se incontaminado pelo mundo. Apocalipse 20:1. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e não havia mais mar. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. E eu ouvi uma voz alta do trono, dizendo: Olha, a morada de Deus agora está entre o povo, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo tudo novo. Então ele disse: Escreva isto, pois estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, darei água de graça da fonte da água da vida. Aqueles que são vitoriosos herdarão tudo isso, e eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os incrédulos, os vis, os assassinos,
os sexualmente imorais, aqueles que praticam artes mágicas, os idólatras e todos os mentirosos. Eles serão consignados ao lago de fogo e enxofre ardente. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me disse: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma montanha grande e alta e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus e seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como um jaspe, claro como cristal. Ela tinha uma grande e alta muralha com 12 portões e com 12 anjos nos portões. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões no leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, seus portões e suas muralhas. A cidade era disposta como um quadrado, tão longa quanto larga. Ele mediu a cidade com a vara, e a encontrou com 12.000 estádios de comprimento, e tão larga e alta quanto longa. O anjo mediu a muralha, usando uma medida humana, e ela tinha 144 côvados de espessura. A muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, tão puro quanto vidro. Os fundamentos das muralhas da cidade eram decorados com todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro ágata, o quarto esmeralda, o quinto ônix, o sexto rubi, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º turquesa, o 11º jacinto e o 12º ametista. Os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão feito de uma única pérola. A grande rua da cidade era de ouro, tão puro quanto vidro transparente. Eu não vi um templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar nela, pois a glória de Deus lhe dá luz, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão o seu esplendor para ela. Em nenhum dia seus portões serão fechados, pois não haverá noite lá. A glória e a honra das nações serão trazidas para ela. Nada impuro jamais entrará nela, nem ninguém que faz o que é vergonhoso ou enganoso, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara da ira do Senhor. Ele me afastou e me fez andar na escuridão em vez de na luz. De fato, ele virou a sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Ele fez a minha pele e a minha carne envelhecerem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e dificuldade. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que já morreram há muito tempo. Ele me cercou com uma muralha, para que eu não possa escapar. Ele me sobrecarregou com cadeias. Mesmo quando eu chamo ou clamo por ajuda, ele não ouve a minha oração. Ele barrou o meu caminho com blocos de pedra. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Como um urso à espreita, como um leão escondido, ele me arrastou do caminho e me dilacerou e me deixou sem ajuda. Ele puxou o seu arco e me fez o alvo para as suas flechas. Ele perfurou o meu coração com flechas de sua aljava. Eu me tornei o objeto de escárnio de todo o meu povo. Eles zombam de mim em canções o dia todo. Ele me encheu de ervas amargas e me deu fel para beber. Ele quebrou os meus dentes com cascalho. Ele me pisou no pó. Eu fui privado de paz. Esqueci o que é prosperidade. Então eu digo: o meu esplendor se foi e tudo o que eu tinha esperado do Senhor. Eu me lembro da minha aflição e do meu vagar, da amargura e do fel. Eu bem me lembro deles, e a minha alma está desanimada dentro de mim. No entanto, isto eu chamo à memória, e por isso tenho esperança. Porque por causa do grande amor do Senhor, nós não somos consumidos, pois as suas compaixões nunca falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, portanto eu o esperarei. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aquele que o busca. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom para um homem carregar o jugo enquanto é jovem, que ele se sente sozinho em silêncio, pois o Senhor o colocou sobre ele, que ele enterre o seu rosto no pó. Ainda pode haver esperança, que ele ofereça a sua face àquele que o feriria, e que ele seja cheio de desgraça, pois ninguém é rejeitado pelo Senhor para sempre.
Embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, pois ele não traz aflição ou tristeza a ninguém de bom grado, para esmagar sob os pés todos os prisioneiros da terra, para negar às pessoas seus direitos perante o Altíssimo, para privá-los de justiça. O Senhor não veria tais coisas? Quem pode falar e fazer com que aconteça, se o Senhor não o decretou? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as calamidades quanto as coisas boas? Por que os vivos deveriam reclamar quando são punidos por seus pecados? Vamos examinar os nossos caminhos e testá-los, e vamos voltar para o Senhor. Vamos levantar os nossos corações e as nossas mãos para Deus no céu e dizer: nós pecamos e nos rebelamos, e tu não perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste. Tu mataste sem piedade. Tu te cobriste com uma nuvem, para que nenhuma oração possa passar. Tu nos fizeste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Nós sofremos terror e armadilhas, ruína e destruição. Rios de lágrimas fluem dos meus olhos, porque o meu povo está destruído. Meus olhos fluirão incessantemente sem alívio, até que o Senhor olhe do céu e veja. O que eu vejo traz dor à minha alma por causa de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que eram meus inimigos sem causa me caçaram como um pássaro. Eles tentaram acabar com a minha vida em um poço e jogaram pedras em mim. As águas se fecharam sobre a minha cabeça e eu pensei que estava prestes a perecer. Eu chamei o teu nome, Senhor, das profundezas do poço. Tu ouviste o meu apelo. Não feches os teus ouvidos ao meu clamor por alívio. Tu te aproximaste quando eu te chamei e tu disseste: não temas. Tu, Senhor, tomaste o meu caso. Tu resgataste a minha vida. Senhor, tu viste o mal feito a mim. Defende a minha causa. Tu viste as profundezas da sua vingança, todas as suas tramas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas tramas contra mim. O que os meus inimigos sussurram e murmuram contra mim o dia todo. Olha para eles. Sentados ou em pé, eles zombam de mim em suas canções. Retribui-lhes o que eles merecem, Senhor, pelo que as suas mãos fizeram. Coloque um véu sobre os seus corações, e que a tua maldição esteja sobre eles. Persegue-os com ira, e destrói-os de debaixo dos céus do Senhor. Gênesis capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim fielmente e seja irrepreensível. Então eu farei a minha aliança entre mim e você, e aumentarei grandemente os seus números. Abraão caiu com o rosto em terra, e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Você não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, pois eu te fiz o pai de muitas nações. Eu te farei muito frutífero. Eu farei nações de você e reis virão de você. Eu estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e seus descendentes, depois de você para as gerações futuras, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, depois de você. Toda a terra de Canaã, onde você agora reside como um estrangeiro, eu darei como uma possessão eterna a você e aos seus descendentes depois de você, e eu serei o Deus deles. Então Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve guardar a minha aliança, você e seus descendentes depois de você, para as gerações futuras. Esta é a minha aliança com você e seus descendentes depois de você, a aliança que você deve guardar. Todo homem entre vocês será circuncidado. Vocês devem ser circuncidados, e isso será o sinal da aliança entre mim e você. Para as gerações futuras, todo homem entre vocês que tiver 8 dias de idade deve ser circuncidado, incluindo aqueles nascidos em sua casa ou comprados com dinheiro de um estrangeiro. Aqueles que não são sua descendência, sejam nascidos em sua casa ou comprados com seu dinheiro, devem ser circuncidados. Minha aliança em sua carne é para ser uma aliança eterna. Qualquer homem incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne será cortado de seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua esposa, você não a chamará mais de Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e certamente lhe darei um filho por meio dela. Eu a abençoarei para que ela seja a mãe de nações. Reis de povos virão dela. Abraão caiu com o rosto em terra. Ele riu e disse a si mesmo: um filho nascerá para um homem de 100 anos?
Sara dará à luz uma criança aos 90 anos. E Abraão disse a Deus: se ao menos Ismael pudesse viver sob a tua bênção. Então Deus disse: sim, mas sua esposa Sara lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu estabelecerei a minha aliança com ele, como uma aliança eterna, para seus descendentes depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, eu certamente o abençoarei. Eu o farei frutífero, e aumentarei grandemente os seus números. Ele será o pai de 12 governantes, e eu farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, a quem Sara lhe dará à luz, por esta mesma época no próximo ano. Quando ele terminou de falar com Abraão, Deus subiu de junto dele. Naquele mesmo dia, Abraão pegou seu filho Ismael, e todos os nascidos em sua casa ou comprados com seu dinheiro, todo homem em sua casa, e o circuncidou como Deus lhe havia dito. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram ambos circuncidados naquele mesmo dia. E todo homem na casa de Abraão, incluindo aqueles nascidos em sua casa ou comprados de um estrangeiro, foi circuncidado com ele. João, capítulo 10. Em verdade lhes digo, fariseus, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por algum outro caminho, é um ladrão e um assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quando ele traz para fora todas as suas, ele vai à frente delas e as suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de um estranho. Jesus usou esta figura de linguagem, mas os fariseus não entenderam o que ele lhes estava dizendo. Portanto, Jesus disse novamente: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eles entrarão e sairão e encontrarão pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor e não é dono das ovelhas. Então, quando ele vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O homem foge porque é um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu devo trazê-las também. Elas também ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. A razão pela qual o meu Pai me ama é que eu dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la novamente. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Os judeus que ouviram estas palavras novamente ficaram divididos. Muitos deles disseram: ele está possuído por demônios e está louco. Por que ouvi-lo? Mas outros disseram: estas não são as palavras de um homem possuído por um demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então veio a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo caminhando na colunata de Salomão. Os judeus que estavam lá se reuniram ao redor dele, dizendo: até quando nos manterás em suspense? Se tu és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu: eu lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testemunham sobre mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, seus adversários judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Não estamos te apedrejando por nenhuma boa obra. Eles responderam: mas por blasfêmia, porque tu, um mero homem, te declaras Deus. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei. Eu disse: vocês são deuses. Se ele os chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser anulada,
O que dizer daquele a quem o Pai santificou como seu e enviou ao mundo? Por que então vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse que sou o Filho de Deus? Não creiam em mim, a menos que eu faça as obras do meu Pai. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras, para que vocês possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Novamente, eles tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Então Jesus voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João batizava nos primeiros dias. Ali ele ficou, e muitas pessoas vieram a ele. Eles disseram: embora João nunca tenha realizado um sinal, tudo o que João disse sobre este homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram em Jesus. Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Que os aflitos ouçam e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Aqueles que olham para ele ficam radiantes. Seus rostos nunca ficam cobertos de vergonha. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o salvou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e ele os livra. Provém e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que se refugia nele. Temam o Senhor, vocês, seu povo santo, pois aqueles que o temem nada lhes falta. Os leões podem ficar fracos e famintos, mas aqueles que buscam o Senhor não têm falta de coisa boa alguma. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja ver muitos dias bons? Mantenha a sua língua longe do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Desvie-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal para apagar o seu nome da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração partido e salva os que estão com o espírito esmagado. O justo pode ter muitas tribulações, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. O mal matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgatará os seus servos. Nenhum que se refugia nele será condenado. Efésios capítulo 3. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada por amor de vocês. Ou seja, o mistério me foi revelado por revelação, como já escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha visão do mistério de Cristo, que não foi revelado às pessoas em outras gerações, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Este mistério é que, através do Evangelho, os gentios são herdeiros juntamente com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Eu me tornei um servo deste Evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado através do trabalho do seu poder. Embora eu seja menos do que o menor de todo o povo do Senhor, esta graça me foi dada para pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e para tornar clara a todos a administração deste mistério que, por eras passadas, foi mantido escondido em Deus, que criou todas as coisas. A sua intenção era que agora, através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse tornada conhecida aos governantes e às autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu propósito eterno que ele cumpriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele e através da fé nele, podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Eu lhes peço, portanto, que não se desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, que são a vossa glória. Por esta razão, eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra deriva o seu nome. Eu oro para que, das suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça com poder através do seu Espírito no vosso ser interior, para que Cristo possa habitar em vossos corações através da fé. E eu oro para que vocês, estando enraizados e estabelecidos no amor, possam ter poder, juntamente com todo o povo santo do Senhor, para entender quão larga e longa e alta e profunda é o amor de Cristo, e para conhecer este amor que ultrapassa o conhecimento,
para que vocês sejam cheios até a medida de toda a plenitude de Deus. Agora, aquele que é capaz de fazer imensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que está agindo dentro de nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E assim concluímos mais um tempo de leitura na Palavra. Hoje, vimos que o Senhor é o nosso refúgio e o nosso pastor, que Ele tem planos de nos dar um futuro e uma esperança, e que a sua paz transcende todo o entendimento. A Bíblia nos mostra que não estamos sozinhos e que, em meio a todas as tribulações, Ele está conosco. Cada versículo, cada promessa e cada ensinamento nos lembram da verdade central. A nossa segurança não está nas circunstâncias do mundo, mas na fidelidade de Deus. Ele nos fortalece, nos ampara e nos dá a certeza de que somos mais do que vencedores. Que esta verdade ressoe em seu coração. A sua fé é a paz que acalma a mente, o descanso para o espírito cansado e a segurança que nos faz sentir em casa. Que a sua fé seja renovada por esta palavra. Que o seu coração encontre o descanso que só Ele pode dar. E que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre. Oh.